produzir anzóis, arpões, arcos e flechas. O uso de flecha, por exemplo, aumentou as possibilidades de caça, além de permitir a captura à distância, intensificou o uso da força humana com a projeção da flecha e permitiu que grandes animais fossem caçados. Tudo isso resultou na melhoria da alimentação do grupo. Gente, antes, como que né? A grande maioria, eles comiam o quê? Comiam raízes, né? Frutos, raízes, tá? A caça, por exemplo, animais pequenos, eles conseguiam caçar porque eles tinham que usar as próprias mãos para caçar. Depois da descoberta do fogo, eles conseguiram produzir alguns outros tipos de materiais, de armas que eles poderiam utilizar. Aí eles poderiam atirar, né, à distância, os arcos e as flechas, no caso, né, para poder acertar um animal a longa distância. Eu acho que o ferro foi inventado depois que eles domesticaram o fogo. Mas o brau é só para matar. Só um pouquinho, fala. Comia na hora. Eu acho que eles tiravam a pele e comia, entendeu? Gente, na época era assim, né? Não existia tempero, né? Não existia nem o fogo. Antes do fogo, eles comiam alimento cru, tá? Era cru. As raízes, né? Cru, os vegetais, essas coisas, era tudo cru. Pessoal, vou combinar de novo um negócio aqui com vocês. Quem quiser falar vai ter que levantar a mão e esperar a vez. Vocês atropelam o colega está comentando um negócio, vocês atropelam. Eu não falei Nossa, eu não estou ouvindo nada que você está falando. Não, antes do fogo, né, não sabia. Depois que eles foram começando a manusear o fogo, eles começaram a aperfeiçoar a técnica. Tá? Você não levantou a mão? Aqui. Você sabia também que o homem das cavernas, né, que desenhava a arte de pesca daquele jeito que ele comentava que o conhecimento dele era basicamente tão pequeno que ele só conseguia desenhar daquele jeito? Não é porque ele queria desenhar melhor, só que a coordenação dele era muito ruim. A coordenação era ruim, exatamente. Lembrando que a espécie humana, ela veio do macaco, né? A gente já falou isso na outra aula. E assim, o manuseio, você vê, quando você for no zoológico, por exemplo, ou em vídeo mesmo, você vê que o macaco, ele não tem esses trejeitos na mão, como a gente tem. A mão dele é mais dura. Os movimentos são mais limitados, né? E naquela época, né, do homem neandertal, que foi o primeiro, né, antes do Homo sapiens, eles não sabiam segurar. Como que eles iam segurar e manusear certinho para fazer, né? Aí, quando viu o arco, também já é uma coisa maior, né? Eles sabiam, né? Mexer o arco no arco. Isso aí, não é assim, descobriu o fogo aqui, aí no outro dia ele já começou a usar arco e flecha. Não, teve uma grande distância, né, de milhares de anos até que isso acontecesse. Professora. Evolução é uma evolução muito demorada essa, tá? Foi bem demorada. Fala aqui agora. Carne crua, é nojento, mas é normal. Tem que fazer todo dia. Verdade. Desse jeito, né? Ou comia carne crua ou passava fome. Larissa, você levantou a mão? Por que você está conversando, então? Ali. Eu tenho uma dúvida. Ele vai lá quando graveto, do nada. Como que pegou o fogo? Porque geralmente não pega
é um negócio que eles estão fazendo? Não, primeiro eles foram lascar uma pedra na outra. Por quê? Lembram-se que a gente viu aí na apostila de vocês? Deixa eu pegar aqui uma apostila. Empresta a sua. O atrito, né? Eu vou achar aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa figura aqui. Isso daqui eram as armas que eles usavam. Era como se fosse faca. Tá? Eles usavam para cortar. Galho, a raiz, para cortar, a gente utiliza hoje, isso aqui é a faca dele. Só que para chegar nesse formato, um pontiagudo, e deixar bem fininha, o que ele fazia? Isso aqui é rocha, ele batia uma rocha na outra. E nessa que bateu uma rocha na outra, o que aconteceu? Houve as fagulhas, né? Apareceram as primeiras fagulhas de fogo, claro. Levanta a mão. Milhares de anos, tá, gente? Professora, o ser animal tivesse descoberto o fogo, será que mudaria? Os animais? Sim. Provavelmente, né? Aí ia ser o inverso, né? Continuando lá, pessoal. Nossa, agora com esse barulho ficou difícil aqui, hein? Eu já tô gritando. Nossa. Daqui a pouco passa. Desculpa, eu tava sem internet. Meninos, continuando, tá? Aí a gente vai ali na segunda... Professora. Oi. Prof, os homens da caverna, eles procuravam um abrigo pelas cavernas, mas como que eles descobriram? Na época dos homens da caverna, eles viviam com dinossauros? Não, tá? Os dinossauros, eles foram extintos antes do ser humano aparecer na Terra, tá? A data aí da extinção dos dinossauros, ela vai de mais ou menos 65 milhões de anos atrás. 65 milhões de anos atrás. Já o homem surgiu na Terra há 1 milhão de anos atrás. Tá? Então, não existia ser humano na época dos dinossauros, tá? Eita, prof. Bastante, né? Vamos lá, gente. Voltando aí no livro de vocês, ele fala assim, oi. Meninos. Esquenta. Uhum. Foi durante o Paleolítico que os seres humanos começaram a desenvolver a linguagem. Olha aí. E com isso, a possibilidade de transmitir a própria história para as gerações posteriores. Eu vou começar a levar lá para a Kézia. Uma anotação, dinossauros humanos. Depois ele passa ali. Para tentar explicar o mundo em que viviam, os seres humanos criaram as primeiras crenças míticas que tinham como base a natureza. Para eles, fenômenos como tempestade, chuva, ventos, etc., eram dotados de espíritos que precisavam ser reverenciados. Provavelmente, as pinturas rupestres, como aquelas mostradas na abertura do capítulo, eram parte dos rituais mítico-religiosos. Acredita-se que essas pinturas tinham um significado mágico, sendo usadas para se obter sucesso nas caçadas e abundância de animais. Para esses seres humanos, a natureza era assustadora, pois era imprevisível
e a falta de caça significaria a extinção do grupo. A mitologia também foi usada para se tentar explicar a existência do mundo e dos seres humanos. Surgiram, assim, os primeiros mitos da criação, que são comuns a vários grupos em lugares distintos, tá? Aí, ele coloca ali já pra gente, interpretando documentos. Alexandre. Então, se você vê nos filmes, eles também usam essa mitologia, por exemplo, se você vê, tem vários personagens que, por exemplo, né, controlam Exato. Se eu não me engano, essa mitologia aí era a mitologia grega. O que se... E também algumas coisas ligadas à natureza, a gente pode ver na própria cultura dos indígenas, tá? Antes dos nossos colonizadores chegarem aqui no Brasil, os nossos indígenas, eles não tinham conhecimento de Deus, por exemplo. Eles não conheciam essa figura, tá? Por quê? Porque os deuses, não é deuses, né? Mas o superior, o algo superior em que eles acreditavam, era a mãe Então, esses eram os elementos no fogo, mas os indígenas. Então, depois que os nossos colonizadores vieram para cá, eles quiseram fazer o quê? Colonizar o grupo indígena. Porque eles queriam domesticar, vamos falar assim, tá? Queriam domesticar o indígena, exatamente, mas porque eles queriam o quê? Mão de obra para trabalhar para eles queriam escravizar. Como os indígenas brasileiros, né, não são bobos, né, hoje a gente ouve muito falar assim, que o índio é preguiçoso, por causa dessa cultura que veio lá de trás. Na verdade, o índio, ele não é preguiçoso, ele não se submeteu à escravidão dos nossos colonizadores, tá? Então, o que eles faziam? Eles sumiam, eles saíam de perto dos colonizadores e adentravam cada vez mais para dentro da mata, porque esse território hoje, né, americano que a gente conhece hoje, ele não era assim, era uma terra totalmente desconhecida. Mas era Brasil? Já não era Brasil, porque era tudo, o continente sul-americano, era um pedaço de terra só, não tinha essas divisões que hoje a gente sabe, né, até onde que vai o território brasileiro, né, depois os nossos vizinhos ali, os outros países vizinhos, antes não tinha, era um território só. Então, o que os indígenas faziam? Eles iam para dentro, cada vez mais para dentro, porque os colonizadores chegaram pelo mar, né, no litoral brasileiro, lá na região nordeste, em Salvador, tá, na Bahia. Aí, eles foram entrando, de pouquinho em pouquinho. Cada vez que eles entravam, eles iam em busca de indígenas, só que daí o que acontece? Eles viram que eles não conseguiriam domesticar os indígenas. E o que eles fizeram? Voltaram lá na África e trouxeram de lá, né, milhares de navios negreiros, né, com milhares de pessoas africanas que acabaram vindos para cá, não como imigrantes, que eles não vieram por conta própria, eles vieram escravizados, tá? Então, aí, essa é uma dessas culturas, né, que a gente fala. E do indígena, ele ainda traz... hoje, ele ainda traz esse conhecimento da terra como sendo seu bem maior, tá? Então, tudo que tem a ver com a natureza, o indígena, ele conhece como ninguém, porque a vida toda, as raízes, né, dele, dos antepassados deles, ainda vive neles, né? A gente tem algumas poucas nações indígenas que estão acabando perdendo o território e perdendo também a fala. A fala, a gente fala que é cultura daquele povo, tá? E acaba perdendo também. A gente tem a cultura terena aqui mesmo em Campo Grande, né? Que a gente tem uma aldeia aqui dentro, né? Essa cultura terena, gente, tem pouquíssimos jovens indígenas que falam a língua terena, porque eles não querem mais falar. Eles querem vir para a civilização, eles querem vir para a cidade, aprender outra coisa, querem viajar para o exterior, aprender outras línguas. Eles não querem mais viver naquele mundo e aprender naquele idioma. Então, a língua terena, ela corre sério risco de entrar em extinção. Por quê? Porque ela é passada de geração em geração, né? Então, tá lá, os mais velhos estão lá e ainda falam a língua terena, tá?
Só que o que acontece? Se os jovens indígenas não quiserem aprender, a língua vai chegar um momento em que vai morrer. Porque ninguém mais quer aprender, tá? Então, isso é a cultura deles que podem acabar se perdendo aí no tempo, tá? Professora, na realidade, eles não eram pessoas, né? Eu vi lá, né, uma vez, que tinha indígenas que eles estudavam português, que tinha lá no chumbo, e eles mesmo assim são com uma ânsia, com uma... Sim, chegou uma época, Alexandre, que assim, esses indígenas que foram escravizados, tá? Eles, então, conheceram a palavra de Deus, porque vieram jesuítas, né, para pregar o evangelho, né, e apresentar, vamos falar assim, né, a cultura cristã aos indígenas, tá? E aí, trabalhar para eles. Viam colonizadores homens que aí tiveram filhos com mulheres indígenas daqui do Brasil, tá? Com o passar do tempo, essa criança, que já era mestiça, né, ela passou a escravizar seu próprio povo, tá? Então, assim, ela tinha as vestes, se vestia, né, igual os europeus, porque os índios andavam nus, né, antes, né, da vinda dos europeus. Eles se vestiam para diferenciar, tá? Porque para falar assim, o pai é europeu, né? Só um pouquinho, eles acabavam o próprio familiar dele. A mãe dele era indígena. E como assim? Como que dá para diferenciar só pelas vestes? Aí misturou com a raça indígena, né? Ficava uma cor diferenciada. Tá? Pardo, que hoje a gente conhece como pardo. Então, assim, era também... E a feição, né? As feições. A feição do índio, ela é um pouco mais dura, mais grossa, mais, né? Vamos falar um pouco mais... E a fisionomia do povo europeu, não. Era mais fina, né? Mais requintada. Tá? Então, assim, por esses traços, acabavam se distinguindo, então, quem era realmente o nativo, quem era filho, né, de europeu com a mãe indígena, né, e quem eram os europeus. Dava para distinguir também por causa da cor da pele, tá? Isabelle quer falar. Fala, Isabelle. Então, prof, a minha madrinha, ela mora aqui perto de casa, e daí a empresa dela foi... Calma aí, eu vou perguntar aqui para minha mãe. A empresa da minha madrinha, que ela estava trabalhando, foi denominada indígena, porque os indígenas estavam invadindo a empresa. Daí, o que estavam trabalhando lá tinha que servir eles. Daí, a minha madrinha não estava aguentando mais, porque ela ia para a formação do filho dela. Então, daí o chefe dela, eu acho, que chamou os homens de preto, só que daí ela ficou lá por última, fazendo café, fazendo bolo, tratando todo mundo bem, porque a minha madrinha, ela falou que porque os indígenas são patrimônio cultural, então, por isso, porque os indígenas, eles recebem do bom e do melhor também, porque eles são patrimônio cultural, minha madrinha, ela falou. Assim, não é que recebe do bom e do melhor, tá? A vida deles tem sido bem difícil ultimamente, porque, por exemplo, vamos imaginar assim, tá, Isabelle? Antes dos colonizadores chegar, eles eram donos de tudo isso daqui. De todo esse território, eles não tinham que prestar contas a ninguém. Aí, depois que os colonizadores chegaram, eles foram se apropriando desse território, inclusive de território indígena, já que tudo aqui pertencia a eles, né? Hoje, se for analisar, hoje mesmo no Brasil,
existem pouquíssimas terras que são terras demarcadas dos indígenas. E mesmo essas terras que são demarcadas, né, pelo governo federal, elas acabam sendo invadidas por produtores rurais, pecuaristas, tá? Que acabam entrando na terra, derrubando tudo que tem lá e plantando, criando gado, e é terra de demarcação indígena. Tá? Então, assim, indígena não tem do bom e do melhor. Muito pelo contrário. Por exemplo, hoje, esses tempos atrás, uns 2 anos atrás, primeira, olha só, quantos anos que tem o Brasil? 500, então, nessa história de 521 anos, uma mulher indígena, que a vida deles é do bom e do melhor? Não é. Tá? Os indígenas eles são bem discriminados. Até para arrumar emprego no centro da cidade é assim. Só um pouquinho. Tinha outra pessoa que queria falar. E quem que é? De nada, meu amor. Não falou quem é. Então, eu, prof, lá, aqui. Não, aqui, prof. Peraí, fala. Sim, tô te vendo. Pode prof, falar. O meu, eu sou pardo e quer dizer, o avô da minha mãe é indígena. Olha, então você tem raízes, né, indígenas aí no seu sangue. Legal. Fala. Eu conheço uma aldeia indígena que ela é tão organizada que essa sim tem do bom e do melhor. Ela vem até a internet. As pessoas da aldeia, eles usam até chinelo havaiano. Gente. Vamos falar assim, a globalização chegou para o meio indígena também, né? É brasileiro, eles falam outra língua, a língua vem de polaco. Peraí, só um pouquinho, gente. Ô, prof, eu tenho uma pergunta para a senhora. Peraí, só um pouquinho. Pode perguntar. Isabel. Não, prof, eu esqueci do que eu falo. Esqueceu? Isabela esqueceu. Gente, vamos lá, continuando. Lá no livro... Ô, Pronto, sabia que o Bolsonaro acusou os indígenas de estarem queimando as florestas? Gente, assim, a gente não pode comentar sobre política na aula, tá? Eu sei, é um assunto muito polêmico, que às vezes a gente quer, né, falar alguma coisa, mas infelizmente a gente não pode comentar, tá? Essas questões que envolvem principalmente nomes, né, nomes e partidos políticos, essas questões aí são só em casa para vocês discutirem, tá, gente? Na sala de aula, infelizmente, não vai dar. Levanta. Senta direito. Meninos, voltando ao livro, tá? Ali vai ter uma atividade para a gente fazer, então vamos primeiro interpretar esses documentos, tá? Ele fala assim, ó, leia os fragmentos a seguir e que relatam mitos de criação de indígenas brasileiros e de sumérios, tá? Então, o primeiro texto fala assim, ó, para muitos dos índios brasileiros, um único Deus criou e dividiu em 4 partes. O mundo terrestre, onde nós habitamos, e também os animais. O mundo subterrâneo, habitado pelos mortos. O mundo subaquático, habitado pelos peixes e seres marinhos. O mundo celeste, habitado pelos deuses. No segundo fragmento do texto, ele fala o seguinte, em um fragmento, encontramos um começo para a criação do universo, que é comum a vários outros sistemas de crenças, a separação da terra e do céu. No caso dos sumérios, um deus céu, Na era o nome dele, tá? O deus céu era esse nome aí, Na. E sua contraparte terrena, Ki.
são separados pelo filho Enlil. Mais tarde, ele irá destronar o pai e se tornar o rei do pantão dos deuses, tá? Então, são 3 nomes aí, ó. Temos o deus Céu, que chama Na, a contraparte terrena dele, né? O que fica na terra, o deus da terra é o Ki, e o filho, né? Que é o Enlil. Aí ele coloca ali, ó, essa atividade vocês vão fazer aí no caderno de vocês, tá? Como eu sei que o professor de história pede, é copiar e responder. Coloca a página, por favor. São só essas 3 questões, tá? E ele fala assim, ó, de acordo com os mitos da crença apresentados, responda as questões. Aí na letra A, quem seria o responsável pela criação do mundo? Letra B, explique como seria o mundo de acordo com o mito indígena brasileiro. E letra C, explique como seria o mundo de acordo com o mito dos sumérios, ok? Então, questão, página 18, essas 3 questões, copiar e responder no caderno. Não. Se fosse pra fazer no computador, para escrever no computador, aí eu ia copiar, eu ia colocar lá e copiar, assim, como seria o mundo de acordo com o mundo embaixo e colocaria só a bolsa nele. Não! Entendi agora. A mesma coisa comigo. Minha mãe é branca, meu pai é quase negro. E olha que eu minha mãe minhas tias, eles são típicos e meu pele branco. Você tem um olho puxadinho, né? Você herdou sua mãe, né? Sim. Tem um olho mais puxadinho dos indígenas. A minha avó também. Puxo minha avó do que outras filhas da minha avó. Porque minha avó tem 9. Meus tios, a minha mãe que é a única que puxou minha avó. Tem atividade para fazer. O que vocês estão conversando? Sempre vocês, né? É incrível. Prof, posso ir no banheiro? Sim.
Professor, A gente pode fazer que nem a professora de matemática faz, a gente colocar só a ABC. Não. Eu faço desse jeito também, tá? Mas o professor de história não faz assim. Não. Vocês sabem que não. Ele manda copiar e responder. seria Na verdade, é um conjunto, né? Só olhar o que está aqui. Não foi só um. Porque você colocou o na, é o certo. Só que não era só ele. Não era só ele. sim. Oi. De acordo com os distritos que são apresentados, Não dá, tá? a letra A é muito fácil, professor. Não. Hã? Oi? Só um pouquinho. Eu tô falando de português, né? Pessoal, eu quero conversar sério. Senta lá. Vou falar uma coisa pra vocês, tá? Vai ser assim que eu vou usar agora. Está chegando no final da aula e agora você está fazendo uma pausa. Agora que você vai escrever. Outra coisa, outra atividade. Gente, vocês estão em colégio particular. Vocês sabem quanto o pai e a mãe de vocês trabalham tudo para pagar mensalidade para vocês estarem aqui? Eu tenho certeza que ele não paga a mensalidade de vocês para só desenhando na sala de aula, enquanto o professor está aqui explicando matéria, ou para ficar recortando figurinha, ou para ficar conversando com o colega, o que vai fazer depois. Professor, não é isso. Gente, o pai e a mãe de vocês trabalham duro para vocês serem alguém na vida. Porque senão era tão fácil pegar e colocar no colégio público. Olha a oportunidade que vocês têm. E é assim que retribui? Tudo isso a gente anota. Sabe por que a gente anota? Porque tem as reuniões de pais
com professores, nas entregas de nota. É isso mesmo. Todos os bimestres tem. Aí, o que a gente faz? Quando o pai e a mãe vêm aqui, vou lá no caderninho, procuro todas as anotações. Agora, quando o negócio é mais grave, eu levo para a tia Kézia. Daí ela resolve na hora. Já liga na hora para o pai e para a mãe. Começa a prestar atenção na aula. Não tinha nada, não, só que aí eu vi a ó, na produção, só conta a parte que está falando lá. São os pilotos, né? Depois eu fui muito, é isso, porque se você for olhar, tem uma contraparte. Professora, contraparte por quê? Porque um está no céu e a outra está na terra, né? Ao contrário. Você faz na minha sala de aula. Eu já falei uma vez na Kézia, eu vou falar de novo. Da próxima vez que a sua mãe aqui. Eu faço assim, quando eu fazia essas questões, eu fazia questão, respondia, eu fazia outra questão e respondia assim que eu faço. Uma linha para responder depois. Vou fazer essa. Mas você criou o mundo? Não Deus? De acordo com esse texto, a gente não está falando de agora do cristianismo. Eles tinham outras crenças, tá? Tem que falar, tá? Não é assim, né? Foi o Deus céu que Foram os deuses, na verdade. Porque foi um conjunto. Foi o Deus terra, o Deus céu, né? E teve o filho dele, que é aquele nome lá. os gerações. Aí eu coloquei Deus e céu. Aí isso não tinha eu gostaria que eles tivessem licença própria. Olha lá, tá vendo? Pensa. Ah, é verdade. A gente faz mais um namoro. Professora, Um pouquinho. Isabelle? oi, prof. Então, essa daqui que a gente copiou no caderno, as perguntas, a senhora vai corrigir depois? Vou corrigir agora. Essa aula agora, tá? Tá, obrigada. Pode.
Oi. A letra B ela é pessoal ou tá no texto? Ela está no texto também. Está no texto. Pessoal, vamos lá. Vou fazer a correção, então, com vocês. Deixa o José voltar. Aí a gente já faz tudo junto. Eu vou ler as respostas, tá? Vou ler a pergunta de novo e vou falar a resposta. Aí você vê se a sua tiver igual ou parecida, tá? Não precisa apagar, tá bom? Deixa só ele voltar, aí eu já faço a correção, tá? Vixe! Por que você fez isso? Eu não vi nada. Tu disse quem? Nossa senhora, que nossa! Mas quando você tá mexendo tudo, Ai, você tá só puxando. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Acho que é aqui embaixo. Meu Deus, não consigo. minha mãe só pega uma coisa assim e coloca no meu. A sua mãe é expert, né? Aí. Aqui foi. Esse aqui tá maior, ó. Caraca, não consigo, não. Vê se não consegue achar esse negócio também. Ah, foi. Aí. Ai, garota. Obrigada. Olha aqui. Então, isso é perna. Essa ficou adormecida. Não, quando eu mexo a perna, faz um barulhinho. Tem aí, ó. Ixi, problema de junta. Junta tudo e joga fora. Fala, não, Pro, eu sou novinho ainda. Não tô nessa, né? Pessoal, vamos lá. Filho dele. Isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo, Alexandre. Pessoal, prestem atenção, então, aí a gente vai fazer a correção, tá? Pessoal de casa, vou fazer a correção, tá? Prestem atenção, por favor. Vou compartilhar a tela com vocês aí, peraí. Olha lá, na letra A, então, ele fala ali, quem seria o possível criador do mundo? Então, são os deuses, né? Os deuses. Quem respondeu aí? O Deus a sua contraparte aqui e o filho, Enlil, também tá certo, tá? Também tá certo. Quem colocou aí somente os deuses, também está certo. Oi? Você colocou na, que... Os deuses. Foram os deuses, tá? Os deuses. Aqui, ó. De acordo com os mitos da criação apresentados. Eles tinham um deus para cada coisa. Lembra que eu acabei de comentar com vocês? Que eles têm o Deus céu, o Deus sol, o Deus lua, o Deus terra, né? Deus da água. Só que aí, para eles, os criadores eram quem? O Na, o Ki e o Enlil, tá? O professor, eu coloquei foram o Deus céu, o Deus céu, Deus céu. Deus do céu. Foram Deus céu. Aí, foram, quando é mais de um, né? Mas, tem mais, né? Não tinha só ele aí de Deus. Foram os deuses. Professora,
A senhora poderia aumentar a imagem, por favor? Porque a imagem está embaçada para mim. Tá bom. Letra... Posso terminar? Obrigada, prof. Letra B, tá? Letra B. Letra B. Explique como seria o mundo de acordo com o mito indígena brasileiro. Eu vou ler aqui primeiro, só um pouquinho. Observem a resposta de vocês, se ver se está no mesmo sentido. Ele fala assim, ó, o mundo estaria dividido em outros 4 mundos. Um terrestre, um subterrâneo, um subaquático e um celeste. Tá? Então, para os indígenas, né, para o mito indígena, o mundo ele estava dividido em 4, tá bom? E eram eles aí, o terrestre, um subterrâneo, um subaquático e um celeste. Aí só faltou colocar quais são, né? Tá? Vou ler de novo. O mundo estaria dividido em 4 mundos, tá? Estaria dividido em 4 mundos. Aí põe 2 pontinhos. Em 4 mundos, 2 pontinhos. Um terrestre. Um subterrâneo. Um subaquático e um celeste. A última questão, ele fala assim, ó, explique como seria o mundo de acordo com o mito dos sumérios, tá? Então, ele traz assim, aqui a apostila traz a seguinte resposta. O mundo estaria separado em céu e terra, tá? Só isso. O mundo estaria separado em céu e terra. O mundo estaria separado em céu e terra. Ai, desliga lá, parece que fica tão abafado, né? Pessoal, por hoje, então, vai ser isso daí, tá? Pessoal de casa, conseguiram fazer a correção? Conseguiram? Então, beijinhos para vocês, tá? Tchau. Tchau, prof. Tchau. Quem não conseguiu fazer? Eu não consegui ouvir a C. Tá, eu vou falar a C de novo, tá? O mundo estaria separado em céu e terra. O mundo estaria separado em céu e terra. Obrigada, prof. De nada, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, prof. Até semana que vem. Até segunda, né? Aí agora eu volto segunda-feira lá na minha aula, tá? Tchau. Até segunda, prof. Tchau, gente. Até amanhã. Obrigada, meu amor. Tchau. Tchau, prof. Tchau.